Fala galera, aqui é o Kevin e hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui também como uma utilidade pública para vocês, que é o processo de aprovação do Spark. Calma, eu vi que você viu que o vídeo é longo, mas você não precisa assistir esse vídeo inteiro, tá? Aí embaixo no progresso do vídeo você vai ver que está separado em barrinhas e aí você pode ir só para a opção que deu lá no seu filtro quando ele foi reprovado, aparece um número, né? Tipo 2.4, lá. Aí você pode ir para o 2.0 que tiver aí embaixo na barrinha e ver só aquela parte por que o seu filtro não foi aprovado. Eu vou gravar o vídeo então dividido entre os números, tá bom? Das regras de política. Então vamos para as palavras-chave, tá? E a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer para ter nossos filtros aprovados e você ficar expert nisso mesmo, é deixar o like no vídeo e se inscrever ainda, porque eu sei que muita gente que assiste aqui os vídeos não é inscrito no canal. Saiba que se você se inscrever aí, você não vai perder nenhum vídeo, tá? Eu garanto. E além disso, você vai me ajudar, tá? E então eu tô te ajudando, você me ajuda. Posso contar com você? Beleza, vamos lá. Primeira palavra-chave são políticas do Spark. O Spark tem as políticas dele, todas em inglês, lá disponíveis no site. Se você ler, você já vai saber tudo que tem que fazer aqui. E essas políticas podem mudar do dia para a noite, tá? Então a gente está fazendo isso em julho de 2020. Pode ser que isso tenha mudado. Eu vou deixar o link aí embaixo. Você sempre entre lá e veja se está atualizado. Até o momento, essas políticas estão todas em inglês, tá? Mas a gente vai usar aqui um arquivo do Tarcísio que ele traduziu e disponibilizou tanto no grupo do Telegram como no grupo do Facebook Spark Brasil, o arquivo todo traduzido dessas dicas, né, das políticas. Então eu vou deixar ele disponível aí, mas agradeçam ao Tarcísio. E onde encontrar ele? Aí embaixo tem o link do Telegram aqui do canal. Você pode entrar lá e falar: cadê o Tarcísio? Entra lá só para agradecer ele, porque ele fez esse trabalho incrível aí, de graça, e disponibilizou pra gente e está possibilitando a existência desse vídeo aqui, por exemplo, tá? A segunda palavra-chave é: tem que seguir as regras, tá? Eu não vou fazer esse vídeo aqui para ensinar vocês a burlarem as regras. Eu sou contra isso, é claro, o óbvio é ser contra isso. Por quê? No Spark a gente ainda não tem um sistema de strike, mas em outras redes, por exemplo como o YouTube, quando você fica não seguindo as regras, você toma strike e com 3 strikes você tem a sua conta deletada. No Spark ainda não tem isso, mas eu acho que é só uma questão de tempo. Principalmente se as pessoas continuarem burlando, igual burlam diariamente. Então toma cuidado, se você ficar burlando o sistema para ter filtro aprovado, você pode chegar um dia que tem esse sistema de strike e você perder todos os seus filtros, tá? Por enquanto não tem, mas vai que isso possa existir. Então toma cuidado, gente, tanto com direitos autorais como com qualquer outra política de texto estático e não sei o que, você pode prejudicar a sua conta no futuro. Muito cuidado com isso, tá? Então já disse ali, não ensina a burlar. E a barra de progresso do vídeo você vai para o número da política que você quiser saber, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo agora. Então a gente está aqui com o arquivo PDF e como que eu vou fazer, né? Eu vou explicar cada uma dos números, né? Então a gente tem o número 1, promoção de marca ou produto no Instagram. Vamos começar por ele, tá? Então vamos lá, conteúdo da promoção. O efeito pode ser considerado promocional ou não, de acordo com o conteúdo ou com qualquer nome, ícone ou a demo do vídeo de demonstração enviado com o efeito, tá? Então, se você colocou que não é conteúdo de marca e eles considerarem que é, através do vídeo, né? Então, por exemplo, você fez um filtro que tem um logo de uma marca de roupa e o bot conseguiu identificar, ele vai marcar que é conteúdo de marca. E qual que é a problemática disso? Né? Tudo que tiver conteúdo de marca tem um alcance menor, ok? Você vai ter o alcance do seu filtro reduzido, tá? Então, aí tem 1.1.1. Filtros contendo logo, nome da marca ou da companhia são considerados promocionais. Então, se tiver o logotipo, o símbolo, né, o ícone da sua empresa ou o nome e qualquer coisa do tipo que remeta à identidade da empresa vai ser considerado promocional, tá? E lembrando, se você estiver subindo num perfil de Instagram comercial, ele já vai automaticamente marcado como conteúdo de marca, ok? Então você já tem que avisar para os seus clientes também que ele tem um alcance menor do que os filtros de perfil, né, normal, tá? O conteúdo que direciona os espectadores para outro conteúdo que contém logo, nome da marca ou companhia são considerados promocionais, ok? Então se você fizer alguma ação que vai dar um desconto, alguma coisa assim, você está, né, direcionando os seus usuários aí a um perfil de marca. Então ele é considerado um filtro de marca.
E aí a gente tem ali, não são considerados conteúdo promocional. Celebração de feriados, ideias ou temas. Então, se você fizer um filtro de Halloween, ele não é considerado um filtro de marca, porque ele está como feriado e como tema, tá? E se você colocar um bom dia, por exemplo, ele vai ser como uma ideia, tá? Então não vai ser considerado promocional. Efeitos criados por artistas contendo frases de efeito ou personagem, a não ser que estejam associados com produto particular. Então, se você é um artista visual e você faz filtros com as suas ilustrações, isso não é considerado, né, conteúdo da promoção, não vai ter um alcance reduzido, ok? Aí a gente tem no 1.2 contas promocionais. Se o Instagram ou Facebook é considerado promocional, qualquer efeito publicado ou pertencente às marcas também será considerado promocional, ok? Então, se você tem uma conta de uma página e ela tá como comercial, qualquer filtro que você subir vai estar como filtro comercial, vai estar como filtro de marca, que é o que eu disse ali em cima, tá? Olha lá, contas comerciais no Instagram e Facebook são consideradas uma promoção. Contas não comerciais que seguem as respectivas ideias são consideradas comerciais quando a conta está associada a uma marca, agência ou produto e não individual. Então, mesmo que não tiver assim, mas tiver o nome de uma marca, ou tiver relacionado ou vinculado, vai ser considerado, tá? Quando uma conta representa um grupo de pessoas, como uma banda ou um time de esporte, tá? Então, mesma coisa, você tem um perfil de banda, que não é perfil comercial, é considerado como comercial, tá? Contas não comerciais que seguem os seguintes critérios não são consideradas comerciais. Quando a conta representa uma marca comercial individual, então seja de artista, de atleta ou celebridade, né? Então, uma blogueira, por exemplo, ela não é considerada uma conta comercial. Quando a conta do usuário não é real, se a biografia estiver clara que é uma conta artística ou individual e não uma agência ou um grupo, tá? Então, personagens, por exemplo, que você pode fazer no Instagram, não é considerado comercial. E agora a gente vai para o número 2. Então vamos lá, número 2. Efeitos. Todos os efeitos carregados e ou submetidos no Spark AR devem seguir as seguintes políticas, tá? Então, execução e realização. Efeitos devem ter um desempenho que causa uma experiência estável, ou seja, os filtros não podem ser, não pode travar, não pode causar nenhum problema no aparelho que usar. O efeito deve funcionar sem nenhum problema ou algum atraso. É isso também. O efeito deve carregar em um curto período de tempo, ou seja, tem que ser leve o arquivo, né? Efeitos, aí funcionalidade. Efeitos não devem conter qualquer tipo de objetos ou funções escondidas. Então, quando eu falei de burlar, quando você coloca que tem escondido lá, você está burlando uma regra, que você não pode ter coisa escondida, nem função escondida, nem coisa do tipo, tá? Qualquer logo deve aparecer como parte natural do efeito, ok? Então você tem que fazer alguma coisa, você não pode deixar o logo estático lá, tá? Você não pode deixar ele parado na tela, você tem que colocar ele seguindo o rosto ou fazendo alguma coisa desse tipo, seguindo um plane ou um target tracking, tá? Então, ele deve interagir com a cena durante o efeito, isso é, deve estar presente dentre as seguintes categorias. A logo responde a movimentos do face tracking. Então, o logo tem que estar seguindo o rosto, pelo menos. O logo está interagindo em um objeto 3D em um world tracking, que é o plane de coisa reta. Você vai fazer o logo aparecer em cima de uma mesa, por exemplo, esse tipo de coisa. Ele não pode estar estático lá, ele tem que estar seguindo, tá? Logos não podem estar em excesso, não é permitido mais de uma logo por filtro. Então, só um logo por filtro, ok? Então, beleza. 2.4, tá? Texto visual, vamos para texto agora. Vamos para a parte mais polêmica agora, que é a parte de texto. Vamos ver se fica claro para todo mundo de uma vez por todas, tá? Eu sei que muita gente vai comentar aí, mas por que ele não libera o texto? Por que não sei o que? Cara, tem vários motivos para isso. Mas a principal coisa que você tem que saber é que não é liberado e pronto e acabou, tá? Você pode até mandar um e-mail para o Facebook colocando todos os seus argumentos lá, mas não é aqui a gente que vai resolver isso de texto, tá? Então, vamos lá. Todo texto que contribui para o visual do efeito, instruções não contam, então essas regras não valem para instrução na tela, de toque na tela, não sei o que lá, devem aparecer de forma natural como parte do efeito. O texto deve estar interagindo, né, integrado com a cena do efeito. Isso é, deve respeitar pelo menos uma das categorias abaixo. Então, tem que ser ou uma ou outra, ou as duas, tá? Então, o texto responde aos movimentos do face tracking. O que isso significa? O texto tem que estar seguindo o movimento do rosto,
tá? Da nossa cabeça. Tem que ter isso, ou o texto interagindo no objeto 3D em Word Tracking, que é o tracking de superfície plana, tá? Que ele pega o chão, a mesa, qualquer coisa que for reta. Mas aí você pode até selecionar onde ele fica, etc. Aí você pode colocar o texto, né? Assim como no logotipo. O texto é um texto de efeito que simula uma câmera fotográfica, como data, hora e dia. Então, muita gente fala para mim, mas eu coloquei só data e hora e mesmo assim não foi aprovado. Mas veja bem, o texto é um texto de efeito que simulam uma câmera fotográfica. Você colocar a hora e a data no meio da tela não é uma simulação de câmera, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, a câmera vintage frame, né? Ou screen, talvez, para a gente ver o que é simular uma câmera fotográfica. Então, simular uma câmera fotográfica é exatamente isso aqui, tá vendo? Ó? Data e a hora aqui em cima. Ó. Isso aqui está simulando uma câmera, tá vendo? Isso aqui está simulando uma câmera. Você colocar o texto no meio da tela, com a data e a hora, não está simulando uma câmera. Pode ser que seja aprovado, mas ainda está fora das regras, ok? Espero que tenha ficado claro isso. O texto deve estar claro e grande o bastante para ser lido, então não pode fazer coisa escondida. Texto não pode estar em excesso, não mais que uma frase, tá? Eu sei que a gente aprova texto com mais de uma frase, mas infelizmente está fora da regra. Textos não devem direcionar as pessoas a saírem dos efeitos ou a sair da plataforma do Instagram ou do Facebook. O que isso quer dizer? A forma mais básica de você tirar alguém do filtro é colocar uma URL, por exemplo. Então, se você colocar um site, não pode. Se você colocar um arroba, não pode também, porque vai fazer as pessoas sair do filtro e achar o seu arroba. Tá contra as regras, ok? Então, espero que tenha ficado claro essa parte de texto, que é a mais polêmica, acho que é a que todo mundo mais vai ver, tá? Então vamos para o próximo agora. Instruções, tá? Instruções estão presentes para ajudar a entender como o usuário deve utilizar o filtro. A instrução deve ser clara e apropriada para o efeito. A instrução deve ser automática ou da lista de instruções do Spark AI Studio. Então tem algumas instruções que ele vai automático. Se você põe um Screen Tap lá, muitas vezes o Spark põe sozinho lá o toque na tela, tá? Então deve ser claro e apropriado para efeito. Então se você coloca um toque para alterar e não tem nada acontecendo quando você toca na tela, ele não está apropriado para o efeito, então está contra as regras. E a instrução tem que ser da lista de instruções do Spark AI Studio. Então tem gente que modifica as instruções usando script, isso é contra as regras, pelo menos até então, tá? Então toma cuidado com isso aí. Teclado especial. Efeitos não devem conter caracteres especiais. O que é caracteres especiais, Kevin? Caracteres especiais. Vamos lá. Lista com 2000 caracteres especiais. Isso aqui é tudo caractere especial, tá? Aquelas letras modificadinhas, esse tipo de coisa aqui, ó. Tudo proibido. Não pode, ok? Então vamos voltar lá para o nosso arquivo. Picker. O que é o Picker? O Picker é o nosso seletor que a gente põe no filtro. Já tem até 2 tutoriais aqui no canal. E a gente tem o seletor de bolinhas embaixo e o de arrastar para cima e para baixo, que fica do lado esquerdo ou direito da tela, né? Então você só pode usar esses dois. Você não pode criar um botão, você não pode criar um slider, nada do tipo que imite uma ferramenta do Instagram, por exemplo. Você só pode usar essas duas. Se você criar um botão, por exemplo, para desativar os cílios, um botãozinho com a imagem de cílios, com uma imagem, etc., não pode. É proibido, tá bom? Então, não pode. 2.8 frames é onde o efeito deve abordar todo o display da câmera, tá? Então você não pode deixar a parte sem nada, ele tem que ficar seguindo tudo. Então o efeito deve funcionar em ambos os lados, seja na câmera traseira ou na frontal, tá? Se o seu filtro não está funcionando na câmera de trás, é porque você está colocando coisa dentro do Face Tracker, ou seja, ele vai funcionar na câmera de trás, mas só quando ele achar um rosto, então fica atento a isso. Parte do efeito deve estar destinado à visão da câmera. Então você não pode só colocar uma imagem cobrindo tudo. Algum pedaço tem que pegar a câmera, nem que seja só seu rosto ou só um pedacinho assim dentro de uma borda, mas tem que pegar a câmera, até porque senão não faz sentido fazer um filtro, né, gente? 2.9 face. Quando o efeito contém uma máscara que cobre a face,
o efeito deve conter um tracker do rosto que corresponde com as expressões faciais, movimento e outras interações. Tá? Então é exatamente isso, o efeito deve conter um tracker de rosto que corresponde com as expressões faciais, movimentos e outras interações. O efeito deve ser dinamicamente alterado na escala de acordo com a distância da câmera. Tá? Então não adianta você colocar ele só seguindo para os lados, ele tem que ir para frente e para trás também, tem que seguir os 3 eixos. Face Extraction. Quando um efeito extrai, altera ou mostra uma parte do rosto, o efeito deve conter um Face Tracker e corresponder com as expressões, movimento e outras interações, ou sofrer as alterações de escala de acordo com a distância da câmera. É a mesma coisa do de cima, só que aqui é para extração do rosto, né? Que é a nossa textura lá. Fotografias. Efeitos não devem conter fotografias ou imagens fotorrealísticas de pessoa, seja ela real ou de ficção. Então não pode ter imagens de pessoas dentro do seu filtro, tá? Você não pode pegar uma foto da Angelina Jolie, uma foto de um personagem de uma série, nada que for real, tá? Nada que for uma pessoa em carne e osso, tá? Você pode usar uma ilustração, mas uma foto você não pode. Ah, Kevin, mas tem um monte de filtro aprovado por aí. Estão fora das regras e pronto, acabou. Aqui nesse canal a gente segue as regras, então não pode. Efeitos devem usar somente os recursos permitidos pelo Instagram e pelo Facebook. Então, às vezes você usa uma função lá e ele pede para você editar a plataforma, né? Ah, não é compatível com o Facebook, etc. É só isso, para você usar o que for compatível com o Instagram, no Instagram, e usar o que for compatível com o Facebook, no Facebook. Arquivos de mídia. Todos os arquivos de mídias carregados e submetidos como efeitos no Spark AR devem seguir as seguintes políticas. Então vamos lá. Os arquivos de mídia são os assets. Toda a imagem, música, textura, tudo que você sobre 3D dentro do filtro, tá bom? Então arquivos do filtro. Os arquivos devem ser carregados direto do Spark AR Studio para o Spark AR Hub ou exportado e carregado para o Spark AR Hub. Tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho que subir o filtro ou exportando o arquivo. Então quando eu clico aqui eu vou em Export File e pego o arquivo AR Export, ou fazer o upload por aqui. Não recomendo que façam upload, é muito bugado, tá? Então é só essas duas formas que são permitidas. Isso é caso de hacker, essas coisas que vai subir de outras maneiras, né? Os arquivos devem estar com a extensão AR Export, ou seja, eu tenho que exportar por aqui. Então eu clico em Export Upload e vou em Export File, que daí ele gera o arquivo AR Export, que é o que o Hub lê, ok? Estou clicando toda hora ali. Para filtros no Facebook, o arquivo deve conter no máximo 10 MB, né? Os arquivos de mídia. E como que eu vejo isso? Toda vez que eu abro aqui a parte de exportar, ele vai ter aqui, ó, File Size Meets All Requirements. E aí tem o tamanho dos assets do meu filtro. Aqui, esse aqui está dando 165 KB. Mas eu posso abrir outro aqui para vocês, né? Por exemplo, o template que eu fiz aí para os membros, que tem sarda, delineado, tudo. Quando eu clico ali, ó, ele vai dar um outro tamanho, ó, 800 KB. E aí eu posso clicar aqui, ó, em View Asset Summary e ver o tamanho de cada arquivo, tá? Ó, 9 KB, etc. Tem o tamanho de todos os arquivos aqui, você pode ver o que está pesando e o que não está. E se o seu arquivo estiver pesado, eu, né, vou fazer um vídeo de como reduzir o tamanho dos seus filtros. Se ele já estiver disponível, né, provavelmente eu coloque aí no izinho, mas se não tiver, procura aí no canal, tá? Ele vai sair depois desse vídeo, então talvez não tenha saído aqui. Então, no Facebook, pode ter o máximo de 10 MB, tá? Mas não é o arquivo final, é essa parte aqui, como eu disse para vocês. Essa parte aqui, ó, no máximo tem que ter 10 MB no Facebook, ó, até aparece aqui 10 MB, e no máximo 4 MB para o Instagram, ok? Ok, então já tem aqui, ó, do Instagram 4 MB. O arquivo de extensão AR Export deve conter no máximo 40 MB. Então, como eu disse para vocês, ali é o tamanho, né, dos assets. O AR Export ele vai ter um tamanho diferente, mas no máximo ele tem que ter 40 MB. Depois que você salva, você vai lá nas propriedades, você consegue ver o tamanho dele, ok? Então vamos para o próximo. Nome. O nome dos filtros aparecerá quando compartilhados no Instagram ou no Facebook, tá?
Então, o nome do filtro não deve ter mais do que 20 caracteres, incluindo números, espaço, pontuação ou símbolos. Então, no máximo 20 caracteres, até o espaço conta. Nomes não devem ser duplicados. Cada efeito publicado por um mesmo usuário deve ter um nome diferente. Então, você não pode ter vários filtros com o mesmo nome, tá? Nomes não devem conter usuário do Instagram, exemplo, o arroba, de nenhum Instagram, nem do seu que está subindo, nem de outra pessoa, não pode ter arroba no nome, ponto final. Nome de empresa, não pode ter um nome de empresa também. Pode ser que o seu passe, porque o banco de dados não vai achar o nome que você colocou como nome da sua empresa ou do seu cliente, mas é proibido, tá? E nem faz sentido, porque toda vez que alguém usa o filtro, fica o nome do filtro e logo em seguida o nome da página. Então, se você colocasse o nome da página, ia ficar, por exemplo, Kevin de Kevin. Esquisito, né? Nome de pessoas. Então, não pode ter nome de pessoas também. Não posso colocar o nome do meu filtro de Kevin, porque é o meu nome, ok? 3.3. Ícone. Ícones são usados para representar o filtro no Instagram e no Facebook. Então, para ser publicado no Instagram, ícones não devem conter nomes, não pode ter nome no ícone. Fechou? Ícones não devem conter nome de usuário, não pode ter arroba, não pode ter nem escrito o nome do usuário. Não pode ter nem nome e nem o nome de usuário. Sem arroba, com arroba, nada. Tá? Ícones não devem ter texto muito pequeno. Não pode ter texto que não dá para ler, até porque o ícone é pequenininho assim, né? Ícones devem estar no formato PNG ou JPG, tá? Então, só esses dois formatos. Não pode usar WebP, ICO, nem um outro formato, nem GIF. Só PNG e JPEG. Ícones devem ser quadrados, sem bordas arredondadas, tá? Ícones devem respeitar as cores na escala RGB de cores, ou seja, tem que ser imagens em RGB e não em CMYK. Ícones devem ter, no mínimo, pode ser mais do que isso, mas no mínimo 200 por 200 pixels. Então ele é quadrado, 200 por 200. Ícones não devem ter nenhuma transparência, então não pode, mesmo tendo PNG, você não pode fazer arquivos transparentes. Tá? Agora, para ser publicado no Facebook, ícones devem estar no formato PNG ou JPG, ok? Ícones devem conter transparência ligado caso seja um arquivo PNG. Então, no Facebook a gente pode usar ícone transparente, no Instagram não. Ícones não devem conter mais que 1 MB tamanho de arquivo, ok? E ícones devem ter no mínimo 200 por 200 pixels, igual o do Instagram. Beleza? Vamos para o 3.4 agora. Vídeo de demonstração. Vídeos de demonstração são usados para mostrar o seu feito no Instagram. Então, é o vídeo que a gente manda para review e que serve como capa nos filtros depois. Ele é a parte, se não a mais importante na aprovação, uma das mais importantes. Então, você tem que atentar aqui, tá? Então, a demo deve conter todos os detalhes e recursos presentes no filme. Acho que aqui ele colocou filme, mas era no filtro, tá? Então, se você está escondendo as coisas no demo para ser aprovado por coisa que é proibida, você já está descumprindo duas regras. A dessa coisa que é proibida e a de não conter todas as coisas dentro do seu demo, ok? A demo deve ser gravada ao vivo e salva direto da câmera do Instagram. Então você tem que pegar o arquivo e passar ele direto para o computador ou subir ele direto pelo celular lá no seu hub. Não pode ser passado por WhatsApp porque vai converter o arquivo e etc. A demo não deve ser editada por outros softwares ou recursos como Boomerang no Instagram. Então você não pode editar esse vídeo, tem que ser o vídeo original, tá? A demo deve conter no máximo 15 segundos de gravação. Então não pode ser um stories maior do que isso, tem que ter no máximo 15 segundos, tá? A demo do vídeo deve conter no máximo 32 megas. É o peso do arquivo, né? A demo do vídeo tem que estar em formato MOV ou MP4. Agora, abrindo um parênteses aqui, pode ser que apareça assim, ó. O Chrome não consegue ler esse tipo de vídeo. É um bug que está dando no Hub, pelo menos agora. E aí, nesse caso, você tem que converter o vídeo, porque daí dá certo. Você vai lá e converte para MOV ou para MP4 e sobe de novo. Pode usar um conversor online, qualquer coisa do tipo, que dá certo para mim. Pelo menos nesse momento está com esse bug. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenham resolvido. 3.5 Categorias, tá? Então, a categoria selecionada para um filtro deve representar o conteúdo presente no filtro. O Spark pode alterar a categoria se achar que o filtro é encaixado melhor em outra categoria. Então, essa parte aqui vocês têm menos que preocupar,
porque raramente ele não vai aprovar por conta da categoria, tá? O que ele faz? Se ele vê que está errado, ele vai lá e muda sozinho. Então já aconteceu isso comigo várias e várias vezes. Padrões de conteúdo de AR, AR Content Standards. Conteúdo incluindo filtro, nome, ícones e vídeo de demonstração e todos os outros materiais carregados ou submetidos no Spark AR devem seguir os seguintes padrões de políticas abaixo. Então, padrões do Facebook. Para publicar no Facebook deve seguir os padrões da comunidade, todas as regras, leis e regularizações. Mesma coisa para o Instagram e tem que ser um conteúdo acessível à comunidade. Então, o que está dizendo aqui basicamente? Que tudo que é proibido no Instagram ou no Facebook também é proibido nos filtros, tá? Não teria até por que ser diferente. E aí está aqui, acessível para a comunidade. O conteúdo deve atender toda a comunidade, com a idade de 13 anos sendo a mínima. Então, tem que ser coisas que valham para 13 anos para cima. E aqui tem algumas dicas que ele dão que vai ser usado como critério para definir se é ou não para 13 anos para cima. Não deve apresentar conteúdo explícito, violento ou que desrespeita a comunidade. Ok? Então não pode ter sangue, morte, esse tipo de coisa, até em palavras, porque ele pega, tá? Então não deve promover produtos ilegais. Então não posso colocar nada que foi ilegal. Tem um monte de remédio, drogas aí no mercado que não pode, tá? Até, por exemplo, hack de jogo. Se você for fazer um filtro para uma empresa que vende hack de jogo, é um produto ilegal, não pode. Se for fazer um filtro para uma empresa que faz tênis falsificado, é um produto ilegal, tá fora das regras. Se as pessoas te denunciarem, você pode sofrer as consequências. Não deve promover álcool, tabagismo, maconha ou outros produtos farmacêuticos. Então tá ali, ó, produtos farmacêuticos. Você não pode fazer filtro divulgando remédios, tá? É proibido, não pode. Não deve ter conteúdo adulto, ou seja, qualquer tipo de pornografia ou linguajar, palavrão, esse tipo de coisa, não pode, tá? Não deve discriminar contra raças e crenças. Então você não pode fazer nada preconceituoso. Isso é o mínimo que eu espero de você que assista meu canal, tá bom? Não deve se promover apostas. Então você não pode fazer filtro para um jogo de apostas, por exemplo, como um jogo de poker ou coisa desse tipo. Qualquer coisa que tenha relação com aposta, um cassino, coisa desse tipo, não pode, tá? Spam. Não deve conter spam ou algo enganoso, tá? Então você não pode colocar coisas que enganam. Por exemplo, um desconto de uma loja aqui não existe, você não pode pôr. Esse é só um exemplo, mas qualquer coisa que for spam, spam é algo que irrita as pessoas ou coisa desse tipo, tá? Links e tags. Não deve conter tags ou links de fora do Facebook ou Instagram. Então não pode ter link e nem tag. Então não pode conter hashtag, URL, QR Code, outros códigos escaneáveis. Pode conter mídias sociais sem apelo a ações, tá? Então você pode colocar, eu não sei como pôr isso, né? Mas você não pode colocar ação, por exemplo, da pessoa te seguir. Você não pode colocar. Não pode colocar siga tal pessoa. Não pode pôr. Entre no site tal. Não pode pôr. E aqui está falando URLs que fazem parte da plataforma. É um pouco estranho isso, porque lá em cima fala que não pode colocar nada que saia do filtro. Então eu não entendi essa política aqui, mas está falando que pode, tá? Então vamos para o próximo aqui. Infringir Infringir propriedade intelectual, ou seja, direitos autorais. Eu sempre falo sobre isso aqui. Conteúdos não podem infringir a propriedade intelectual do Facebook e suas afiliadas, tá? Então você não pode imitar marcas do Facebook, não deve imitar ou deturpar. Então você não pode colocar um filtro assim, ó, eu odeio o Facebook, não pode. Você não pode usar o logo do Facebook, você não pode fazer a pesquisa, a barra de pesquisa do Facebook, não pode, porque você está imitando a marca do Facebook. Quaisquer produtos ou marcas da família Facebook, como WhatsApp, Instagram, Oculus ou FreeBasics. Quaisquer página verificada do Facebook sem uma permissão prévia. O conteúdo deve seguir as regras do Facebook, o conteúdo deve seguir as regras do Instagram, tá? As cores que presente na marca do Instagram, né? Não pode usar. Marca registrada do Instagram, não pode usar o logo do Instagram e não pode usar o nome do Instagram. Você não pode fazer um filtro escrito Instagram.
Direitos de terceiros. Conteúdo não deve infringir ou violar nenhum direito de terceiros, incluindo direitos autorais, tá? Não pode. Então, é isso, né? Tá a última aqui como direitos autorais e já vou deixar um aviso aqui que por enquanto não tem nada que te puna sobre isso, mas nada impede que eles coloquem, por exemplo, como no YouTube, quando você sobe uma música que não é sua, você toma lá um strike, seu vídeo pode até sair do ar, pode um monte de coisa, um monte de punição. Ainda não tem isso no Hub, tem um monte de gente fazendo filtro com música, esse tipo de coisa, mas é só um pouquinho assim, ó, que isso deve chegar também, porque isso dá muito problema para a plataforma, ok? Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que me apoiem aqui deixando um like, né? Vão atrás do Tarcísio, eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição para vocês agradecerem ele por terem traduzido esse arquivo. Lembrando que isso pode ser mudado, é uma plataforma nova, ela está sempre mudando, e se ela mudar muito, eu vou trazer um vídeo novo aqui para vocês explicando as novas regras, tá? Então espero que vocês tenham gostado, deixa o like, comentário, se torne um membro do canal para ter acesso a conteúdo antecipado e exclusivo, e eu te vejo no próximo vídeo. Falou e valeu!